Deus no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29. Profeta Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 11. Enquanto você abre, eu vou ler para você o tema do nosso mês, que é o Sermão do Monte, e o tema de hoje é a essência do caráter de Cristo. Nós vamos nos basear em Mateus, capítulo 5, versículo 3, que diz: bem-aventurados os pobres em espíritos, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E eu vou, então, frisar a parte dos bem-aventurados que choram, pois serão consolados. E, olhando para a Bíblia, talvez o povo que mais chorou foi o povo da época do profeta Jeremias. Então, a partir do versículo 11, vamos ler aquilo que está registrado, que diz o seguinte: pois eu é que sei, diz o Senhor, os planos que tenho para vocês, são planos de bem e não de mal, para vos dar o futuro pelo qual vocês anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, vocês me encontrarão. Serei achado por vós, diz o Senhor. Até aqui. Irmãos, podem sentar-se. Quando nós falamos sobre Jeremias capítulo 29, a primeira coisa que vem à nossa mente, ao nosso coração, são esses versículos a partir do versículo 11. Mas poucas vezes nós paramos para entender em que momento ele foi escrito e por que ele foi escrito. Então nós vamos fazer, num primeiro momento aqui, um estudo bíblico, para vocês terem uma informação mais completa do que estava acontecendo nesse momento, quando Deus mandou o profeta escrever essas palavras. E depois, então, nós vamos aplicar isso que foi escrito e que nós lemos para a nossa vida. E como eu disse, Jeremias talvez tenha sido entre as pessoas na Bíblia que mais chorou, porque Jeremias, ele teve uma vida muito difícil. E não era para ele ter uma vida difícil, porque ele era filho de sacerdotes, ele deveria ser sacerdote, mas ainda muito jovem, Deus se revelou a Jeremias e disse que antes mesmo dele ser formado no ventre da mãe, Deus já tinha escolhido para que ele fosse um profeta, não apenas para o reino de Judá, mas para todas as nações. E de fato, isso aconteceu, porque em todas as nações o livro do profeta Jeremias é lido. Mas Jeremias, ele teve muitos problemas ao longo da sua vida. Um deles é que ele era um profeta que não era bem querido pelo seu povo. Na verdade, boa parte das pessoas detestavam o profeta Jeremias. E sabe por quê? Porque ao invés dele dizer, usando uma linguagem cotidiana, atual nossa, porque em vez do profeta Jeremias dizer: olha, Deus vai te dar uma casa nova, Deus vai te dar um carro novo, Deus vai te fazer prosperar, Jeremias dizia: você precisa voltar o seu coração para Deus, você precisa abandonar a idolatria, você precisa obedecer aos mandamentos do Senhor. Vocês se afastaram de Deus, e enquanto vocês se afastarem de Deus, mais desgraças chegarão à casa de vocês, à família de vocês, ao país de vocês. E o povo, lógico, que não gostava disso. Porque, vamos ser sinceros, né, irmãos? O que a gente gosta de ouvir? Quando alguém chega e fala assim: irmão, parece até uma voz diferente, irmão, barão, baroa, quando você estava ali, Deus me revelou. Pronto, falou isso, a gente já abre aquele sorriso: oh, glória a Deus, né?
Deus me revelou que você está passando por uma luta. E aí já começam os problemas, né? Porque será que essa profecia vem do Senhor? Porque quem é de nós que não passa por luta? Quem é de nós que não passa por dificuldades, que já não passou por humilhação, que está com problema para resolver? E quantas pessoas têm usado o nome do Senhor em vão, soltando profecias que não foram dadas pelo Senhor? E na época de Jeremias não foi diferente. Já existia isso. Nós lemos Jeremias no capítulo 28, lemos Jeremias no capítulo 29, no capítulo 28, no versículo 1, nós temos uma pessoa chamada Ananias, que ela começou a profetizar, e ela começou a dizer que dentro de 2 anos o jugo da Babilônia, daqui a pouco eu vou explicar o que era esse jugo da Babilônia, ele iria acabar. E ele falou isso, esse profeta falou isso no meio do povo, entre os líderes do reino de Judá, e lá também estava Jeremias. E o que é que Deus fala para Jeremias? Diga ao povo que esse homem é um falso profeta. E lá vai Jeremias na frente de todo mundo dizer: olha, esse aí é um falso profeta. E para vocês terem ideia, então, o que o Jeremias disse para esse Ananias, está no versículo 15 do capítulo 28. Disse Jeremias a Ananias: ouça, Ananias, o Senhor não enviou você, mas o povo acredita nas suas mentiras. Por isso, você morrerá. Irmão, já pensou? Deus te dá uma ordem dessa para você dizer isso para a pessoa? E aí, evidentemente, foi aquele alvoroço, né? Ananias é falso profeta, não é falso profeta? Quem é falso profeta é Jeremias, porque afinal de contas, Jeremias só profetiza desgraça para a gente e para a nação também. Mas o fato é que no versículo 17 está escrito que depois que Jeremias disse que aquele falso profeta iria morrer, depois de 2 meses, ele de fato morreu. Muitas das profecias que Jeremias disse se cumpriram ainda em vida, em pouco tempo, e infelizmente as maiores e mais importantes profecias que ele dizia ao povo também aconteceu, e ele não pôde evitar. E é por isso que ele é considerado um profeta chorão, porque Deus mostrou para Jeremias que ele estava vivendo na época dos últimos reis do reino de Judá. Só para te ajudar a lembrar, depois da morte de Salomão, o país, a nação de Israel foi dividida em 2 nações. Então ficou Israel com 10 tribos, e o reino de Judá com apenas 2 tribos, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. A tribo de Israel, nessa época, ela já tinha desaparecido, ela já tinha sumido do mapa, porque o império da Síria foi para cima do reino de Israel, e como eles não obedeciam ao Senhor, eles não estavam debaixo da proteção do Senhor, eles foram dominados, foram destruídos pelos assírios. Mas o reino de Judá, por causa da promessa que Deus deu a Davi, que a partir de Davi haveria então um reino eterno que seria o Messias, então eles ainda estão lá com o reino. E Jeremias então ele nasce nesse período em que os últimos 5 reis vão reinar sobre o reino de Judá, e Jeremias sabe disso. E Jeremias sabe que ainda não é notório, não é conhecido que a Babilônia vai se tornar um grande império, mas ela vai se tornar um grande império, e será a Babilônia que virá e vai devastar Jerusalém, vai destruir o templo, vai colocar fogo nas casas, vai tirar o povo, vai acabar. Jeremias sabe de tudo isso. Então Jeremias fica profetizando para cada um dos últimos 5 reis,
que eles precisariam se voltar para o Senhor, eles precisariam acabar com a corrupção, porque uma coisa leva a outra, né? A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Todas as vezes que o povo de Deus se afastava do Senhor, eles começavam a cometer injustiças, maldades, corrupção, e o povo sofria. E não é diferente hoje. Então Jeremias ficou dizendo aos reis que eles deveriam se voltar para o Senhor, para que eles pudessem ter a bênção de Deus, para que Deus não permitisse que o mal que estava decretado acontecesse com eles, se eles se voltassem para Deus. Mas eles não fizeram isso. O rei Josias, que foi o rei que estava vivendo quando o profeta Jeremias começou o seu ministério, foi o último rei fiel a Deus. Ele de fato começou a fazer mudanças na nação, tentou levar o povo a parar com a idolatria, a voltar a adorar o Senhor, mas o coração das pessoas estava longe do Senhor. E infelizmente o rei Josias, ele se aventurou numa luta, numa guerra que não era uma guerra dele, contra o rei, contra o faraó Neco, o rei do Egito, e nessa batalha, infelizmente, esse rei morreu. E quando esse rei morre, então o faraó, ele passa a dominar o reino de Judá, e ele então começa a exigir que o reino de Judá pagasse então impostos para o Egito. E quem assume o reinado foi justamente o filho mais novo do rei Josias. Só que o rei Josias tinha outros filhos. E esse rei mais novo, esse filho mais novo do rei Josias, chamado Joacás, ele também não buscou a Deus, ele era uma pessoa má, perversa. E o próprio faraó tirou ele do trono, levou ele preso para o Egito, e lá ele morreu. E então o faraó colocou no trono do reino de Judá, porque agora era o faraó que mandava no reino de Judá, ele colocou no trono um outro filho do rei Josias, que deveria então de fato reinar, que se chamava Jeoaquim. E o faraó obrigou esse rei chamado Joaquim que eles pagassem uma vez por ano 3.500 quilos de prata e 35 quilos de ouro. Então, o que esse rei fez? Ele dividiu essa quantidade de prata e de ouro entre as pessoas que tinham propriedades no reino dele, e disse: olha, cada um de vocês vai ter que fazer uma contribuição, um imposto, para que a gente possa pagar para o faraó. E é claro que as pessoas não gostaram disso. E Jeremias foi falar com esse rei Joaquim, e ele não deu ouvidos à voz de Jeremias. Então Jeremias escreveu tudo aquilo que ele tinha que falar para o rei Joaquim, que era o rei de Judá, e ele simplesmente queimou tudo aquilo que o profeta Jeremias tinha mandado para ele, para que ele fosse alertado dos riscos, dos perigos que estavam por vir, mas ele não deu ouvidos, e ainda mandou matar um outro profeta chamado Urias. Bem, o fato é que, passado algum tempo, a Babilônia, ela se prevalece sobre os outros impérios, que naquele momento existia uma disputa para saber quem que era a grande potência mundial. De um lado estava a Síria, que tinha dominado todos os países. O Egito estava ali disputando também essa posição, e vinha a Babilônia também conquistando
muito espaço. E o fato é que a Babilônia, ela se estabelece como a nova potência mundial, como o maior império da época, e vai se fortalecer ainda mais. E aí então a Babilônia vem para o reino de Judá e diz: olha, agora quem manda em vocês somos nós, né? O nosso rei é Nabucodonosor, ele também é o rei de vocês, e agora os tributos que vocês pagavam para o Egito, vocês vão pagar para nós na Babilônia. E evidentemente, no primeiro momento, o Jeoaquim, né, disse que estava tudo bem, né, que ele iria fazer, mas depois de um tempo, ele se rebelou contra o rei Nabucodonosor. E aí então o rei Nabucodonosor faz a primeira invasão ao reino de Judá, mas nesse momento ele só leva cativo para a Babilônia o sumo sacerdote, os levitas, nessa leva que são levados também Daniel e os seus amigos, né? E evidentemente o Joaquim morre, né? E quem assume o trono no lugar dele é justamente o filho do Joaquim, chamado Jeconias, ou também conhecido como Joaquim. O outro é Joaquim, esse é Joaquim. Esse Jeconias, ou Joaquim, ele também foi um rei mau, idólatra, que não buscou o Senhor, e por causa disso ele acabou reinando apenas 3 meses sobre o reinado de Judá. Ele tinha 18 anos quando ele assume o trono, então jovem, com aquela coisa, o rei da Babilônia, né, que matou o meu pai. Ele então acaba se rebelando também contra a Babilônia, e aí então de novo a Babilônia vem e leva esse rei preso para a Babilônia, leva a rainha mãe, leva os conselheiros, né, leva os nobres e os oficiais, e aí cumpriu-se uma nova profecia de Jeremias que isso iria acontecer. Então o rei Nabucodonosor estabelece pela última vez a tentativa de colocar um rei no reino de Judá, que vai ser submisso a ele, rei Nabucodonosor. E o Nabucodonosor conversa com Zedequias, que é um outro filho do rei Josias, e explica para ele qual que é a situação. E esse rei Zedequias, ele era um homem fraco, ele não tinha convicções próprias, ele era influenciado, ora por uma coisa, ora por outra coisa. E ele aceitou, então, ser fiel, leal a Nabucodonosor, fazer tudo aquilo que ele tinha que fazer como um reino vassalo do império da Babilônia, e evidentemente pagar todos os tributos. Mas os oficiais desse rei Zedequias tinham sede por vingança, eles queriam a independência, porque afinal de contas eles tinham na cabeça deles que, embora eles não fossem fiéis a Deus, eles acreditavam que pelo fato do templo de Salomão estar lá estabelecido em pé em Jerusalém, significava que Deus estava protegendo eles de todos os maus. É mais ou menos o crente que tem na sua casa uma Bíblia aberta no Salmo 91 e acha que nada de ruim vai acontecer, porque afinal de contas a Bíblia está aberta no Salmo 91. Então Jeremias começa a profetizar para o rei Zedequias, para os oficiais, para os demais nobres, que eles deveriam obedecer à Babilônia, ser sujeitos ao rei da Babilônia, para que eles tivessem paz, para que eles não sofressem mal, porque se eles não fizessem isso, o rei da Babilônia viria e iria destruir, como nunca tinha se visto uma destruição em Jerusalém. O que o povo fez? Ao invés de acreditar na profecia de Jeremias, ao invés do rei acatar aquilo que Jeremias estava dizendo, começaram a acusar Jeremias de ser um traidor, de estar pendendo para o lado do rei Nabucodonosor, profetizando falsamente, tirando o ânimo, a motivação do povo de defender o reino de Judá. E aí pediram autorização
para o rei e mais uma vez prenderam Jeremias. Jeremias, nessa altura do campeonato, já tinha sido preso várias vezes, já tinha apanhado, já tinha passado muita vergonha, mas dessa vez o ato de crueldade foi ainda maior. Eles levaram Jeremias num poço que não tinha mais água, só tinha barro no fundo, jogaram o Jeremias nesse poço e ele ficou nesse poço atolado, sem comida, sem água e sem alimento. Até que uma pessoa se compadeceu e foi falar com o rei que aquilo que estava sendo feito era de extrema crueldade. Então tiraram Jeremias de lá e então deixaram ele preso, e ele ficou preso nos últimos 2 anos. O rei Zedequias, ele reinou ao todo 11 anos, mas a bem da verdade, a gente pode dizer que ele só foi rei durante 9 anos e meio. Porque quando deu esse período de 9 anos e meio, o rei Zedequias, ele deu ouvido às pessoas, aos conselheiros que estavam ao redor dele, dizendo que eles precisavam se rebelar contra a Babilônia, que eles tinham que voltar a ser independente, porque onde já se viu ficar sendo submisso a um outro rei, ficar pagando impostos, e não deram atenção, não deram ouvidos àquilo que Jeremias havia dito. E o rei então achou que poderia confiar no Egito, que viria em seu auxílio para lutar contra a Babilônia. E para a Babilônia, se rebelar significava um ato de traição ao rei da Babilônia. Então precisava ser punido de uma maneira exemplar, para que nenhum outro reino conquistado quisesse fazer a mesma coisa, porque aquilo que eles iriam aplicar iria servir de lição. Então Jerusalém, até hoje, evidentemente, ela é construída num lugar muito alto, e os muros são quase impossíveis de ser conquistados. Davi conseguiu conquistar por uma brecha que eles encontraram lá, no lugar que passa a água. Então eles entraram nadando para conseguir conquistar Jerusalém naquela época. Evidentemente, depois disso, eles descobriram e tamparam essa brecha. Então, o que o Zedequias fez? Ele se rebelou contra o rei Nabucodonosor. O Nabucodonosor vai com o seu exército para Jerusalém, e ele sabe da dificuldade do muro. Então o que Nabucodonosor faz? Porque era um rei muito inteligente. Ele vai sem pressa. Ele se acampa ao redor da cidade de Jerusalém, e nos pontos que eram mais favoráveis, eles começaram a quebrar o muro, mas sem pressa. Por quê? Porque ele sabia que dentro da cidade de Jerusalém, eles não teriam comida e bebida por muitos meses. Então, ele calculou que por volta de mais ou menos uns 12 meses, por volta de mais ou menos um ano, o povo de Jerusalém teria sim comida, mas depois disso, não teria mais comida. Então, quando dá um ano, ele está lá. Depois de um ano e um mês, o exército continua lá. E quando deu então 18 meses que o povo está basicamente preso dentro de Jerusalém, e o exército de Nabucodonosor ao redor, ele já não tem mais comida. O povo de Jerusalém, o rei Zedequias e os seus súditos não tem mais o que comer. Jeremias escreve em Lamentações, no capítulo 4, que as pessoas começaram a morrer de fome. Os idosos, as crianças eram mais suscetíveis, morreram. E a crueldade foi tão grande, a fome foi tão desesperadora, que algumas mães, depois que os seus filhos morreram de fome, elas cozinharam os seus próprios filhos para comer. Essa foi a situação que eles chegaram, porque não ouviram a voz de Deus, não ouviram a voz do profeta. E quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nós mesmos já erramos, porque
porque nós não ouvimos a voz do Senhor, ou se ouvimos, não obedecemos a voz do Senhor. Sabia que não era para fazer uma coisa, a gente foi lá e fez, e depois a consequência vem, a consequência sempre chega. Quando deu 18 meses, a Babilônia conseguiu romper a resistência do muro. Eles entraram em Jerusalém. O rei Zedequias até conseguiu fugir durante um período, mas foi capturado. E então eles colocaram o rei Zedequias, pegaram todos os filhos do rei Zedequias, e na frente do rei Zedequias começaram a matar um filho após o outro. Depois que mataram todos os filhos do rei Zedequias, eles então furaram os olhos do rei Zedequias, para dizer: a última coisa que você enxergou na sua vida foi a morte dos seus filhos, porque você foi um traidor. E depois disso, então, eles levam Zedequias acorrentado para a cidade da Babilônia. E então começa a desgraça. Eles entram no templo de Salomão, retiram tudo aquilo que ainda existia de valor, de ouro, de prata, de bronze, e aí então eles derrubam o templo de Salomão, eles botam fogo em toda a cidade e destroem os muros da cidade, e aí a situação fica catastrófica. Nunca eles tinham passado por aquilo, e a lembrança que vem no coração deles foi que a mesma coisa tinha acontecido com a cidade de Samaria, com Israel, com o reino do norte. Foi completamente destruído, e eles nunca mais voltaram a ser uma nação. E é nessa situação em que eles são todos levados para a Babilônia, e só ficou em Jerusalém aquelas pessoas que eram extremamente pobres. Todos os demais foram para a Babilônia. Então é nesse contexto de tragédia, de decepção, de arrependimento, de não ter ouvido as palavras do Senhor, de não ter evitado todo esse mal, é que Deus manda Jeremias escrever uma carta para esse povo que está agora lá na Babilônia. Então eu vou ler para vocês rapidamente a carta que Deus manda Jeremias escrever para enviar para esse povo que está lá na Babilônia, achando que nunca mais eles vão voltar para Jerusalém e que nunca mais eles serão uma nação. Então Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 1, começa a carta, e está escrito assim: o profeta Jeremias escreveu uma carta e a enviou de Jerusalém para os líderes, para os sacerdotes, para os profetas e todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do palácio, os outros oficiais de Judá, bem como todos os artesãos, tinham sido deportados, levados para a Babilônia. Então, ele disse, no versículo 4: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Veja que aqui ele não chama mais de reino de Judá, porque para Deus as 12 tribos ainda serão reunidas. Então ele chama de Deus de Israel. A todos os exilados, exilados são as pessoas que foram levadas, a todos que foram de Jerusalém para a Babilônia. Aí ele começa a dar os conselhos: construam casas aí na Babilônia, estabeleçam-se nessas casas, plantem pomares e comam os frutos que esses pomares produzirem. Ou seja, quem aqui sabe que para plantar um pomar demora até esse pomar crescer, até começar a dar fruto, para dizer que eles iam ficar ainda muito tempo na Babilônia, porque aquele outro profeta que morreu disse que eles só iam ficar na Babilônia 2 anos.
E aí ele começa a dizer: casem-se aí na Babilônia, tenham filho, encontrem esposa para os seus filhos e marido para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se como povo, não diminuam, trabalhem pela paz e pela prosperidade da Babilônia. Olha que coisa impressionante. Eles estão na terra do inimigo e Deus diz: trabalhem, casem, tenham filhos, cresçam como povo e torçam pela prosperidade, pela paz da Babilônia. Aí ele diz: não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir, falando dos falsos profetas, né? Os falsos profetas contam mentiras em meu nome, eu não os enviei. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz. Eu os trarei de volta para Jerusalém. Porque aí então entra o versículo 11: porque eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então ele envia essa carta, né? E essa carta gera esperança no coração das pessoas, e ao mesmo tempo Deus levanta outros profetas lá na Babilônia, como levantou Daniel, como levantou Ezequiel e outras pessoas. E então, depois que termina esses 70 anos, e o profeta Daniel, ele se baseou nas profecias de Jeremias para preparar, né, o povo para esse retorno. Então, quando passa os 70 anos, depois também acontece a mudança de império, o império da Babilônia cai, levanta-se o império Medo-Persa, e eles recebem autorização para voltar para Jerusalém. Eles voltam, um grupo pequeno, né? A cidade está destruída, mas ao longo dos anos eles começam a reconstrução, e nós chegamos depois no momento, no ápice daquilo que eles conseguiram depois desse retorno, que é naquele momento em que Jesus nasce em Belém, está, né, na cidade de Jerusalém, e Herodes havia feito uma grande reforma no templo de Salomão, que foi reconstruído por Zorobabel e reformado pelo rei Herodes. E aí depois, como vocês sabem, o Senhor Jesus disse que sobre aquele templo não ficaria pedra sobre pedra. E novamente o povo se desviou. E vocês devem bem se lembrar que naquele momento em que Pilatos apresenta Jesus e Barrabás, pedindo para que eles escolhessem quem Jesus deveria libertar, eles escolhem Barrabás, e eles soltam uma condenação contra eles mesmos. Eles dizem, Pilatos lava as mãos, né, dizendo que Jesus é inocente, que eles sabem que Jesus é inocente, e o povo então grita que o sangue dele, de Jesus, caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, anos depois, o general Tito, general do Império Romano, vem e destrói novamente a cidade de Jerusalém, e novas catástrofes aconteceram com esse povo, porque novamente se desviaram dos caminhos do Senhor. Então, meus irmãos, qual que é a aplicação para nós? Nós temos não apenas o profeta Jeremias, mas temos todos os profetas que Deus enviou ao longo dos anos para falar conosco, para falar com você, para te dar instrução, informação, para que você saiba o que você pode fazer, para que você saiba o que você não deve fazer. Você precisa ler a palavra do Senhor, você precisa conhecer as Escrituras. Você não pode fazer as coisas porque você acha que é certo, você tem que buscar uma direção do Senhor, porque o inimigo, ele monta armadilhas, né? Ele quer nos fazer cair, e por vezes nós não enxergamos as armadilhas que
que ele arma sobre nós. E por vezes nós caímos, mas nós podemos evitar. Mas o fato é que aquele povo que foi para a Babilônia, que chorou amargamente, eles foram consolados. Jeremias foi consolado com a palavra do Senhor, que haveria um bom futuro, que haveria esperança para aquelas pessoas, e para nós também há esperança. Nós cremos na palavra do Senhor por causa do caráter de Cristo, que não nos abandonou. Jeremias escreveu: as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor sobre a sua vida se renovam a cada manhã. Todas as vezes que você acorda e você abre os olhos, você só abre os olhos porque mais uma vez as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. Nós temos um futuro, nós temos esperança. Meus irmãos, se quiserem voltar, pode voltar. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O apóstolo Paulo diz que se nós formos infiéis com o Senhor, Deus permanecerá fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, Deus fez uma promessa, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. E por mais que as circunstâncias na sua família sejam completamente desfavoráveis àquilo que a palavra de Deus está dizendo, continue a clamar, continue a acreditar, continue a orar, continue a dar bom testemunho, continue a profetizar que na sua casa existe promessas de Deus. Fale isso para as pessoas da sua casa, diga: olha, nós serviremos ao Senhor, nós somos um povo escolhido por Deus. Eu não acredito em nada disso. É um direito seu. Diga para quem te questionar. A gente também não consegue acreditar como é que o planeta está flutuando no universo e não cai, mas ele está, porque Deus o sustenta. Então eu creio na promessa do Senhor. Se está escrito que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, você e a sua casa servirão ao Senhor. De que jeito vai ser, não importa. O que importa é que vai acontecer. Mateus, Sermão do Monte, diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. E é por isso, meus irmãos, que nós aguardamos o Messias. Deus nos deu a promessa que Jesus virá nos buscar e nós viveremos para sempre com Ele. Por isso é que nós clamamos Yeshua no louvor que nós cantamos, e nós vamos cantar novamente. Yeshua é uma expressão que quer dizer Jesus no hebraico. Yeshua, Jesus, o Messias aguardado, Ele vem nos buscar. Em breve no céu Jesus vai aparecer e a igreja será arrebatada. Não é a igreja às quatro paredes, são as pessoas que fazem parte da igreja, e nós seremos levados com o Senhor. Por isso que nós dizemos: Jesus, Yeshua é adorado entre nós, porque nada se compara com a glória que há de vir. Por isso nós precisamos trazer ao nosso coração aquilo que nos dá esperança, porque aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que seus ouvidos não ouviram, aquilo que não chegou ao seu coração, é o que o Senhor tem preparado para você. Então eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento, para nós juntos louvarmos ao Senhor. Depois nós vamos nos despedir orando. Louvado seja o teu nome, Senhor. És adorado em
Aleluia, aleluia. Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai, nós somos tão gratos porque a Tua palavra declara que o Senhor virá nos buscar e nós aguardamos por esse dia, Senhor. Nós temos tantas lutas, tantas dificuldades, tantas aflições que o Senhor mesmo nos alertou, mas nós temos tido um bom ânimo porque o Senhor é conosco. Até aqui o Senhor nos ajudou e nós cremos que o Senhor continuará a nos ajudar, a nos fortalecer, a nos proteger, a nos livrar de todo o laço do inimigo. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é que sabe os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito, que são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar futuro e esperança. Oh Senhor, nós clamamos nesse momento por todas as pessoas que estão aqui, por aquelas que estão nos ouvindo nas redes sociais, Pai, aquelas que estão com a alma ferida, com aflições, angústias, Senhor, em nome de Jesus, vá ao socorro dessas pessoas, renove as forças, renove a esperança, traga ao coração delas que é o Senhor que dá a última palavra. Diga ao fraco: eu sou forte, porque o Senhor é o meu Redentor. Ele vai à minha frente, Ele despedaça as portas de ferro. Senhor, nós somos tão gratos pelos livramentos que o Senhor tem nos concedido, aqueles que nós conhecemos, aqueles que nem nós temos notícia, mas nós sabemos que nós estamos guardados debaixo das Tuas asas. Oh, em nome de Jesus, Senhor, dá ao Teu povo uma semana de bênção, de vitória, de prosperidade, de comunhão, de união das famílias. Nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito de discórdia, de separação. Dizemos que o Teu povo é abençoado, que tudo o que fizer prosperará, porque essa é a Tua palavra. Que o Teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Teu Espírito Santo estejam com o Teu povo hoje, sempre e eternamente. E o povo de Deus diz amém. É uma semana de vitória em nome de Jesus. Deus abençoe.